Olá, nossas saudações a todos que assistem esse vídeo. Nós vamos iniciar agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, em especial a equipe espiritual desta sociedade, que nos cercam com o seu amparo, com a sua luz, com a sua harmonia, transmitindo para nós sentimentos de otimismo, de fé, de boa vontade. Com o amparo, com a inspiração que vem do plano espiritual superior, nós vamos iniciar a explanação de hoje. Que assim seja. O tema que está proposto para nós é, a partir da obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, os capítulos 18 e 19. Nós chamamos essa explanação de Ampliando Horizontes, tendo em vista esses capítulos tratarem do final do período que nós convencionamos chamar de Idade Média. Essa obra é uma obra muito interessante. Ela foi escrita em 1938, mas, não obstante a data, ela permanece como um recurso de pesquisa, uma leitura muito edificante, muito interessante. A obra esclarece desde logo que ela não pretende ser um tratado de história, e sim fazer uma narrativa daquilo que ocorre ou ocorreu no plano espiritual superior, planejando, auxiliando o desenvolvimento da história da humanidade. E por que o livro se chama A Caminho da Luz? O que é essa luz e o que é esse caminho? A luz simboliza o esclarecimento, simboliza a superação da ignorância, mas principalmente a ignorância no que diz respeito aos fatos e aos princípios da espiritualidade. A ignorância, os frutos mais terríveis da ignorância são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e destes decorrem uma série de males, uma série de procedimentos, sentimentos que atrasam este caminho para a luz. Esta obra começa tratando, de uma maneira bem genérica, o planejamento, a atuação do plano espiritual, dos espíritos superiores encarregados deste orbe, colocando Jesus em uma posição de proeminência. E, no princípio, trata sobretudo da própria formação geológica deste orbe, progressivamente incluindo o fenômeno da vida material, biológica, desde as formas mais simples até as formas mais complexas. Verifica-se, ao longo da leitura, como a atuação desses espíritos superiores é mais direta nesse processo de formação e como ela começa a ser paulatinamente mais sutil, mais indireta, à medida em que as criaturas desenvolvem, principalmente no estágio em que já podemos chamar de espírito propriamente dito, o seu livre-arbítrio. Por quê?
Porque uma intervenção mais direta, mais objetiva, tiraria o mérito dos atos destes espíritos. E isso seria contrário à evolução desses mesmos espíritos. À medida que o livro se desenvolve, o foco vai fechando. A área de atuação, o objeto da obra vai se reduzindo. Então nós temos toda uma avaliação, uma narrativa do desenvolvimento das grandes religiões, das grandes civilizações, e após o advento da encarnação de Jesus, o fio condutor da narrativa passa a ser o desenvolvimento daquilo que veio a ser chamado cristianismo. Mais especificamente, quanto mais nós nos adiantamos no tempo, mais o foco da obra se concentra sobre a Europa, em especial a Europa Ocidental. Não vamos imaginar que o progresso espiritual do planeta esteja restrito a essa região. O planeta progride, se desenvolve, avança, não em linha reta, e sim com momentos de apogeu e de declínio em um lugar ou outro, em toda a superfície do planeta. E embora Jesus seja colocado na proeminência, como nós poderíamos dizer, uma posição hierárquica superior aos espíritos desenvolvidos que fazem parte desse grupo que trata do desenvolvimento do planeta, a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, são vivenciados também por povos que não cultuam, que não têm a religião cristã tradicional como sendo a sua prática. Isso não impede que esses povos, esses espíritos, cumpram o que se espera de um espírito no rumo da sua evolução. Mas a obra se fecha o seu foco sobre a Europa Ocidental, que depois vai, por via de consequência, alcançar também o continente americano, naturalmente porque o público é o público predominantemente brasileiro e essa sequência histórica vai desembocar nas Américas. Então, feito esse esclarecimento inicial, o tema que nos toca mais objetivamente hoje diz respeito ao final de um período foi convencionado chamar Idade Média, também chamado muitas vezes Idade das Trevas. O Império Romano, que no seu final havia se dividido entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, entrou num processo, no Ocidente, entrou num processo de decadência irreversível, por uma série de fatores que não nos cabe nesse momento explanar, são muitos e são complexos. O Império Romano do Ocidente acabou se fragmentando e o espaço de comando, o espaço de poder que havia e que era ocupado pelo Império Romano, acabou sendo ocupado por chefes das nações, das culturas chamadas bárbaras do norte da Europa, fazendo um panorama muito simplificado, muito geral desse período. Isso significou uma queda muito grande no que diz respeito à cultura, à educação, à leitura, à escrita. Esses povos eram povos, nesse sentido, mais atrasados que os romanos.
Os romanos entraram num declínio por uma série de fatores, mas um desses fatores era o fator moral. E o que significa isso? Um materialismo exacerbado, ainda que temperado com um certo verniz de religiosidade, mas, no fundo, a prioridade total pelas posses, pelo dinheiro, pelo poder material. Então, embora tivesse mais cultura, mais esclarecimento no sentido mundano, o maior culto da escrita, da leitura, esses povos não sustentaram essa superioridade. Por isso que, posteriormente, esse período que começa com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até a queda do Império Romano do Oriente, porque esse permaneceu por 1000 anos, além do Império Ocidental, às vezes a gente esquece um pouco disso. Esse período é chamado de Idade das Trevas, pela pouca valorização que se tinha da cultura, da educação. Mas os últimos séculos desse período, vamos fazer assim uma aproximação bastante simplificada, demonstravam já sinais de que haveria mudanças profundas. Já começavam a se desenhar. Como houve um vácuo de um poder mais geral, mais amplo, no território da Europa Ocidental, com a formação desses reinos, com chefes bárbaros, nós dizemos chefes bárbaros porque a população local permaneceu. Na maior parte dos países, dos locais, a população romanizada permaneceu. O que se instalou foi uma espécie de elite guerreira de bárbaros e que acabou até muitas vezes sendo absorvida culturalmente pelos povos que já existiam ali. Então, depois de muitos conflitos, muitas convulsões sociais, políticas e até religiosas, esse vácuo do poder foi ocupado pelos chefes locais, mas principalmente por uma instituição que só fazia se fortalecer nesse período, nessa situação toda, a Igreja Romana. A Igreja Romana chegou a uma condição tal de poder temporal, poder material, que nós podemos citar como exemplo a coroação de Carlos Magno. Carlos Magno era um rei franco, da tribo dos francos, e que foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa. Então, a Igreja estava numa situação de poder tal que o Papa se sentia investido da condição de coroar o imperador. Bom, a gente sabe que na história nada acontece por acaso. As coisas se definem em função de uma série de fatores, de causas pretéritas, né? Então, essa condição acabou se estabelecendo. O plano espiritual superior, por muitas e muitas ocasiões, enviou espíritos missionários que tinham como tarefa relembrar no corpo da Igreja a tarefa primordial que estava ligada ao Evangelho, estava ligada às palavras e ao exemplo de Jesus. Esses ficaram em segundo plano em relação, durante muito tempo, em relação ao poder temporal. E esse poder temporal baseava-se também em uma cultura do medo e a manutenção da ignorância. Então, as pessoas respeitavam o que era ditado pela Igreja, falando de uma forma bastante coloquial, em função do medo do inferno. E por que a manutenção da ignorância? Porque as pessoas eram obrigadas, por não saber ler, por não saber, não ter acesso
a nenhuma obra, e mesmo que tivesse essas obras, no caso do Evangelho, estavam escritas, traduzidas em latim, língua que já era praticamente exclusiva dos eruditos, e nesse período os eruditos estavam restritos praticamente à igreja. As pessoas não tinham como verificar se aquilo que estava sendo propagado pelos religiosos tinha um embasamento, sequer evangélico. Não vamos nem abordar aqui questões de ordem, de lógica, de razão, de análise racional, porque essa, nós sabemos, fica para bem mais adiante. Mas uma simples consulta aos evangelhos. O que está posto como o essencial? O que está posto como o mais importante? Não é certamente esse medo do inferno, esse medo de ser punido e a obrigação de cumprir essa ou aquela determinação. Mas essa era uma situação da época. E voltando àquilo que nós comentamos no início, se os espíritos superiores interviessem de uma maneira direta para corrigir esse tipo de desvio, onde estaria o mérito daqueles que estavam encarnados justamente para superar essa situação? Então isso muitas vezes nos parece um pouco até contraditório. Parece uma situação contraditória. Puxa, mas os espíritos não estão vendo isso, por que eles não atuam? Eles estão atuando. Estão atuando. Estão atuando de uma forma discreta, sutil, amorosa. Mas quem precisa desenvolver isso de uma forma concreta somos nós que estamos encarnados. Porque nós fomos postos nessa situação, neste momento, neste local, por alguma razão que diz respeito a nós, a nossa história individual. Esses espíritos missionários que chegavam para tentar fazer essa correção de rumo, como contestavam essa situação, óbvio, eles procuravam botar em frontispício os ensinamentos de Jesus, seu exemplo, seu apelo ao amor fraterno, ao perdão, à tolerância. Esses indivíduos, na maior parte das vezes, eram taxados de hereges, porque eles se colocavam contra aquilo que era, na realidade, um desvio, que era esse excesso de poder temporal por parte da igreja. Eram tratados de hereges, eram perseguidos, eram entregues à tortura, à execução. Nesse período também, no final, a gente está tratando de final da Idade Média, foi criado o Tribunal da Inquisição, em que as pessoas eram submetidas com argumentos torpes, do tipo, é melhor ser executado do que continuar pecando. Então, esse tipo de argumento, se é que a gente pode chamar assim, era utilizado. Então, e alguns espíritos, enquanto isso, estavam batalhando para superar esse estado de coisas. A nossa história é sempre essa. Nós estamos sempre tentando superar uma situação de atraso, de ignorância. O uso da violência nesses processos já denota uma inferioridade. O recurso à violência é sempre condenável. Em situações extremas pode ser inevitável, mas deve ser condenado, deve ser lamentado, na melhor das hipóteses. Jesus envia, segundo a obra, um dos seus apóstolos mais próximos para assumir uma missão nesse sentido de correção de rumos. E vamos tratar dele em especial, porque tem uma importância muito grande. Ficou conhecido como Francisco de Assis. Era um rapaz, até a sua juventude era um
um rapaz da classe dos comerciantes, uma classe emergente, nós podemos dizer assim, e que, a partir de um determinado momento, renuncia à sua vida de riqueza, junta-se a uma vida religiosa, porém, apelando sempre que, para ser coerente com o ensinamento de Jesus, era preciso o desapego dos bens materiais. Essa é uma face que é muito divulgada, muito conhecida de Francisco, mas tem um outro aspecto que a gente não pode esquecer. Ele criou uma ordem religiosa, e essa ordem religiosa dos franciscanos não ficava dentro dos mosteiros, não ficou internamente aos mosteiros, lendo manuscritos, fazendo preces. Não que essas atividades não tenham valor, tem e tiveram muito grande, porque foi a maneira de preservar a cultura durante esse período. Mas os franciscanos se puseram a campo, foram ajudar as pessoas, foram consolar e esclarecer no modo que era possível na época. Um detalhe que é sempre muito lembrado, sempre muito divulgado, é o fato de que Francisco abençoava os animais. Isso é uma demonstração de humildade, uma demonstração de um carinho muito grande com todos os seres vivos, mesmo aqueles que não têm o livre-arbítrio, a razão desenvolvida. Mas tem um outro detalhe. Uma das coisas que precisava ser combatida dentro da Igreja Romana era aquilo que é chamado de simonia, que tem origem lá no Simão o Mago. Era um mago que existia na Galileia ou na Judéia, e que, vendo as curas que os apóstolos realizavam após o desencarne de Jesus, ofereceu dinheiro ao apóstolo Pedro para que esse transmitisse a ele o dom de curar. Então, toda vez que há a venda, toda vez que se mercadeja poderes espirituais, que podem estar ligados a um amuleto, ou a um poder que se transfira, enfim, toda vez que isso é vendido, isso é convertido em bens materiais, isso não pode, não acontece, mas, infelizmente, a ignorância das pessoas permitia que isso acontecesse. A gente chama de simonia, em função deste Simão Mago. Bom, Francisco abençoava os animais não têm bens, não têm como retribuir materialmente por essa bênção que estão recebendo. Então, essa foi uma forma sutil, mas muito efetiva, de estampar o erro da simonia. Muitos outros tentaram e acabaram sendo até executados. Mas são espíritos que estavam desenvolvendo as suas missões, contribuindo para seu próprio, como diz como a gente encontra no Livro dos Espíritos, trabalhar pela própria evolução e contribuir para a evolução geral. Não se trata de fazer um ranking, qual espírito se deu melhor ou qual se deu melhor, quem executou a sua missão, quem não executou. Isso é uma coisa individual, cada espírito vai ter a sua vivência, as suas tarefas, enfim. Mas nós estamos olhando o quadro mais geral. Os emissários do Cristo, isso nós encontramos nessa obra, Caminho da Luz, lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem sendo traído pelas suas próprias forças. Ou seja, os espíritos, mesmo sendo missionários, sob a influência da matéria, acabavam deixando transparecer tendências e inclinações menos felizes. E é muito, muito, muito interessante essa observação. O Emmanuel cita como exemplo o rei Luís da França, Luís IX da França, que acabou sendo canonizado pela Igreja Católica. E cita que ele, muitas vezes, recorreu ao autoritarismo, a uma postura autoritária.
E que isso seria, então, uma demonstração de uma inclinação não muito feliz. Em 1857, nós lemos lá, houve a edição do Livro dos Espíritos, nós lemos esse livro, lemos as demais obras básicas, nós vamos encontrar Luís IX da França como um dos espíritos codificadores da doutrina espírita. Ou seja, nesse tempo entre a sua encarnação, lá no final, entre o século X, século XI, até a sua participação na codificação da doutrina espírita, o que terá acontecido com ele? Terá reencarnado? Terá passado por outras experiências? Não há não há nada explícito sobre isso e cremos nós, não precisa haver. Esse espírito evoluiu, progrediu, superou as suas inclinações. E mesmo assim ele é chamado de missionário. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos a palavra missionário reservada a espíritos de altíssimo grau de evolução e que seriam infensos ao erro, seriam perfeitos, não errariam. Bom, não é assim. Essa obra nos diz que não é assim. Os espíritos são missionários, recebem uma tarefa, essa tarefa provavelmente está sempre um pouquinho além do que ele já desenvolveu, porque senão não teria sentido, e nem sempre se consegue alcançar esse algo mais que é colocado na missão. Mas por que isso é importante? Porque se nós chamamos de missionários, especificamente os grandes espíritos, e nós chamamos esse planeta de Terra de provas e expiações, porque nós temos que corrigir muito mais situações negativas dos nossos espíritos do que contribuir com algo positivo, nós temos mais que corrigir do que acrescentar, nós temos pequenas missões, sim. Todos nós temos condições de dar um pouquinho a mais, de dar uma contribuição. Tirar um pouco o foco do nosso passado, dos resgates que nós tenhamos que fazer, eventualmente, etc. E pensar um pouquinho, o que eu posso contribuir? O que eu posso trazer de positivo? Que talentos eu tenho? Que facilidades eu tenho? E exercê-las também. Outro fato muito importante, e nós estamos encerrando a nossa explanação, que faz parte desse período e é crucial para o desenvolvimento da nossa história, são as cruzadas. São as cruzadas. O imperador do Oriente pediu ajuda ao Papa. O pretexto levantado foi que os turcos estavam impedindo os peregrinos de ir até a Terra Santa, Jerusalém. E, na verdade, havia também uma série de questões comerciais e de segurança no transporte do Mediterrâneo. Então, a gente sabe o banho de sangue que foi as cruzadas, as violências cometidas em nome de Cristo, isso tudo nós sabemos. Mas sabemos também que alguns espíritos mais curiosos, ao entrar em contato com a civilização árabe, politicamente dominada pelos turcos, mas podemos dizer, com a civilização muçulmana, vendo o grau de desenvolvimento que eles já possuíam, uma cultura avançadíssima, uma organização estatal fantástica. Muitos retornaram para a Europa com essas ideias. E apesar da guerra sanguinária, da situação de violência extrema, os espíritos superiores aproveitam até esses momentos para inspirar aqueles que vão ter a tarefa de, nós podemos dizer, fazer diferente. A partir daí, então, o comércio começa a se desenvolver de uma forma muito grande, as cidades começam a se organizar, começa a haver uma mudança no panorama da civilização europeia, e aí nós vamos isso tudo vai desembocar no renascimento das artes, da cultura, nas grandes navegações, na reforma religiosa,
e todos esses fatos que genericamente nós chamamos de idade moderna, a partir de um renascimento. Por isso nós chamamos esse período, por mais sombrio que ele possa parecer, de ampliando horizontes. É preciso olhar o horizonte de uma forma mais larga, mais ampla, para que a gente possa verificar que nós temos vários caminhos, várias possibilidades de caminhos para seguir. Só nos resta agradecer ao nosso patrono, Bezerra de Menezes, a sua equipe espiritual, que nos trazem as condições de realizar mais esse encontro, proferindo essa explanação, disponibilizada em vídeo, e cada um, no aconchego do seu lar, num momento tranquilo, possa aproveitar essas palavras. Na certeza de que, se nós estamos momentaneamente um pouco afastados fisicamente, do ponto de vista espiritual, continuamos intensamente vinculados, ligados, principalmente com os nossos benfeitores espirituais, que nunca nos abandonam. Nós é que precisamos sempre lembrar deles, colocá-los como uma presença constante na nossa memória, porque na nossa vida eles já são constantes e permanentes. Com votos de muita paz, muita saúde, que tanto precisamos, nós encerramos esta explanação. Assim seja.